Olá, amigos. Aqui é Rick Renner, lendo para vocês a carta de ensino de outubro de 2025. Caro amigo, saudações no poderoso nome de Jesus. Gostaria de começar minha carta de hoje dizendo que estamos recebendo ligações, cartas e e-mails do mundo todo. As pessoas estão realmente acessando diferentes plataformas de mídia porque estão procurando por ensinamentos nos quais possam confiar e fornecer esse tipo de material. É a nossa oração. E somos gratos a Deus por nos usar para tocar tantas vidas. Amém. E somos gratos a você por ser um parceiro e amigo que nos ajuda a cumprir essa importante missão que Deus nos deu. Denise e eu, nossa família e nossa equipe estamos dispostos a fazer o trabalho e estamos trabalhando duro, mas só conseguimos por causa da graça de Deus e da contribuição fiel dos nossos parceiros. Esse parceiro é você. Eu costumo dizer que são nossos parceiros que colocam combustível no tanque para que possamos levar a palavra de Deus às pessoas. E quero agradecer pelo combustível financeiro que você coloca no tanque para que possamos cumprir o chamado de Deus em nossas vidas. E fico muito feliz que muitos já tenham encomendado o meu novo livro que se chama O Arrebatamento, o Anticristo e a Tribulação, uma contagem regressiva do fim dos tempos e o que acontece depois. E agora, é hora de eu contar para você que a versão interpretativa Renner, uma interpretação conceitual do Novo Testamento grego de 1 e 2 Pedro, será lançada em um mês. Este segundo volume da Rive é incrível até para mim. Quando finalmente vi tudo diagramado e pronto para ser impresso, fiquei quase sem palavras diante da imensa quantidade de revelação nessas páginas. Quero que você saiba que ela ainda está disponível agora por um preço especial de pré-venda. E para fazer o pedido, basta ligar para um 800-742-5593 ou acessar renner.org. E estou realmente animado para que você receba o seu exemplar. Mas na minha carta de hoje, quero continuar compartilhando com você sobre como receber a cura que Jesus conquistou para você em sua obra na cruz. Um estudo das Escrituras mostra que cura e saúde são uma parte inseparável do que Jesus providenciou através de sua obra redentora na cruz. E, na verdade, cura e saúde pertencem a você tanto quanto o perdão de Deus, a liberdade da culpa e da vergonha, a paz de espírito e tudo o mais que pertence a você em Cristo. E o que Cristo suportou em sua flagelação e morte na cruz foi literalmente um golpe mortal contra o pecado, contra a doença, contra a enfermidade e contra a moléstia. E por meio da fé em sua obra na cruz, podemos entrar em plenitude em todas as áreas do nosso ser. E hoje quero mostrar a você o que Isaías escreveu sobre o preço que Jesus pagou para obter cura e saúde para nós. Eu realmente quero que você veja que cura e saúde são uma parte inseparável do que Jesus providenciou através de sua expiação. Podemos ter a certeza de que cura e saúde estão guardados com segurança no banco espiritual do céu. E elas aguardam que todo filho de Deus as reivindique. No entanto, muitos cristãos se veem acometidos por doenças e muitos não sabem que a cura e a saúde foram providenciadas na cruz. Mas você está prestes a ver que a cura é sua herança legítima e é o desejo ardente de Deus que você abrace uma vida de bem-estar. Quase 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías profetizou sobre os sofrimentos que Cristo suportaria e o propósito. Em Isaías 53, 3-5, Isaías escreveu: Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e sabe padecer, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Ele foi desprezado e nós não o estimamos. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, ele foi ferido por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Diga amém. Em todo o Antigo Testamento, nenhuma profecia sobre o sofrimento e a eventual glorificação de Cristo é tão clara quanto a que Isaías apresentou nesses versículos. E por que essas palavras de Isaías são tão cruciais nessa discussão?
Vamos começar com Isaías 53:3, onde Isaías começa escrevendo de forma vívida que Cristo seria desprezado pelos homens. A palavra desprezado tem origem em um termo hebraico frequentemente encontrado no Antigo Testamento, que retrata uma imagem de desdém e escárnio. Os evangelhos confirmam isso. Mateus, Marcos, Lucas e João ilustram de forma vívida como Jesus foi submetido a extremo escárnio por autoridades religiosas, guardas, soldados e figuras políticas. E várias traduções para a palavra desprezado incluem desprezado, desdém, desestima, tratar com desprezo ou escárnio. Durante os 3 anos de seu ministério público, Jesus foi literalmente desprezado e tratado com desprezo constante pelos líderes religiosos de sua época. Seus ataques verbais e tentativas incessantes de desacreditá-lo foram absolutamente implacáveis. Mas o desprezo deles por ele atingiu seu auge na noite em que foi traído por Judas Iscariotes. Após sua prisão no jardim do Getsêmani, Jesus foi levado à residência de Caifás, o sumo sacerdote. E foi lá que ele enfrentou a hostilidade brutal das figuras religiosas mais reverenciadas de Israel. A portas fechadas. Esses líderes desceram sobre ele como uma ninhada de víboras, liberando sua fúria com palavras de veneno, cuspindo com desprezo e infligindo golpes físicos nele. E após seu interrogatório por Pilatos e Herodes Antipas, Jesus então suportou uma crueldade indescritível nas mãos dos soldados romanos. Eles zombaram e o amaldiçoaram, batendo em seu rosto com um caniço arrancado da fonte do pátio de Herodes. Em sua brutalidade, arrancaram a barba de seu queixo e confeccionaram uma coroa dolorosa de cipós afiados, forçando-a sobre sua cabeça. Como se esse tormento não fosse suficiente, ele foi levado a um poste de flagelação, onde 2 algozes impiedosos usaram instrumentos cruéis para dilacerar seu corpo a cada chicotada violenta. Por fim, as mãos e os pés de Jesus foram perfurados com pregos que o prenderam à cruz usada para crucificá-lo. E esses atos de brutalidade foram o amargo cumprimento da profecia de Isaías em Isaías 53:3, de que ele seria desprezado e rejeitado justamente pelo povo que veio salvar. Mas Isaías 53:3 também profetizou que Cristo seria rejeitado pelos homens. A palavra rejeitado também pode ser traduzida como abandonado ou desamparado. Ela transmite a imagem de alguém isolado, evitado pela sociedade e esquivado por aqueles ao seu redor. Apesar de momentos em que Jesus atraía multidões, seus seguidores fiéis eram consistentemente apenas um pequeno rebanho. Você pode ler isso em Lucas 12:32. E desse pequeno rebanho somos informados em João 6:66, que muitos de seus discípulos voltaram atrás e não andaram mais com ele. Havia outros que criam nele, mas só vinham até ele à noite, como foi o caso de Nicodemos em João 3:2. Em João 7:48 é sugerido que outros líderes e grandes homens podem ter crido nele, mas mesmo assim mantiveram-se distantes dele. E de acordo com Mateus 26:56, eventualmente até mesmo seus próprios discípulos o abandonaram e fugiram. Assim vemos a completa precisão da profecia de Isaías. Mas em Isaías 53:3, o profeta continuou dizendo que Jesus seria um homem de dores e experimentado no sofrimento. A palavra dores é muito importante para entendermos, pois é traduzida de uma palavra hebraica rica em significados de tormento físico, angústia profunda, dor aguda e sofrimento intenso. Ela deriva de uma raiz que significa lamentar ou estar em dor, e é semelhante à palavra grega que descreve um flagelo usado pelos soldados romanos para, de forma torturante, rasgar o corpo humano e despedaçá-lo. Além disso, a palavra dores, que Isaías usou neste versículo, também abrange, ouça, tanto o tormento emocional quanto o físico, tormento emocional e físico. E aqui Isaías profetizou a natureza violenta com a qual Cristo seria tratado.
Mas então Isaías continuou descrevendo Cristo como alguém intimamente familiarizado com a dor. A palavra hebraica, que é traduzida como familiarizado, significa estar familiarizado ou conhecer por experiência pessoal, íntima e conhecimento pessoal. A palavra hebraica, que é traduzida como dor, refere-se inegavelmente às angústias físicas e mentais do corpo e da mente, doenças, enfermidades e moléstias. E enquanto alguns possam tentar espiritualizar isso como uma doença espiritual metafórica, a palavra hebraica incontestavelmente aponta para o sofrimento físico e mental tangível. E o uso dessa palavra dor enfatiza que Cristo pessoalmente experimentou e provou doenças físicas e mentais, enfermidades e moléstias em sua obra redentora na cruz. Então, em Isaías 53:3, Isaías acrescentou que nós escondemos, por assim dizer, o nosso rosto dele. A palavra escondemos retrata uma aversão tão profunda a algo que a pessoa não consegue suportar olhar para aquilo. E o que Cristo suportou foi tão horrendo que, quando esses eventos ocorreram, aqueles que estavam próximos o suficiente para vê-los viraram o rosto para não testemunhar o terrível rasgar e dilacerar da carne de Cristo durante a sua flagelação, na crucificação. Era simplesmente demais para o olhar humano suportar, e assim a profecia de Isaías se cumpriu. Perdoe-me por comentar sobre um filme, mas o magnífico filme de Mel Gibson de 2004, chamado A Paixão de Cristo, é uma das representações mais profundas do sofrimento de Cristo já produzidas. Enquanto eu estava sentado no cinema para assisti-lo, justamente durante a cena em que os soldados romanos desferem seus açoites sobre Jesus, percebi que eu, junto com quase todos os outros no cinema, instintivamente virei o rosto. E naquele momento, ouvi interiormente as palavras de Isaías: escondemos, como que, o nosso rosto dele. Se uma representação cinematográfica afetou o público de forma tão profunda, mal se pode imaginar a realidade inimaginável do sofrimento de Cristo presenciado em primeira mão. Em sua exibição nos cinemas ao redor do mundo, os espectadores se encolhiam diante do espetáculo horrendo e todas as vezes escondiam seus rostos, servindo como um testemunho da profecia de Isaías de que o tormento de Cristo desviaria o olhar deles e que eles seriam incapazes ou não estariam dispostos a suportar a visão de tamanha angústia. Mas por um momento preciso mergulhar em Isaías 52, versículo 14, onde Isaías profetizou o quão dilacerado seria o corpo de Cristo em sua obra redentora por nós. E nesse versículo, Isaías disse: assim como muitos se espantaram contigo, o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que o de qualquer homem, e sua forma mais do que a dos filhos dos homens. A palavra aspecto em hebraico descreve a aparência visível de Cristo como resultado das provações angustiantes que ele suportou. A palavra hebraica traduzida como desfigurado significa que, como resultado da flagelação e crucificação, o corpo humano de Cristo estava em um estado de completa deformidade. As palavras mais do que qualquer homem nos mostram que sua condição foi sem igual, superando qualquer sofrimento suportado por outro ser humano ao longo da história. Mas Isaías 53:3 continua dizendo que ele foi desprezado e nós não o estimamos. Aqui, a palavra desprezado enfatiza novamente que, apesar de ele ter suportado uma angústia tão profunda por nós, a humanidade como um todo desprezou seu sacrifício e o encarou com desdém. Mesmo tendo suportado tudo isso por cada um de nós, a humanidade olhou para seu sacrifício com desprezo e o rejeitou. Na verdade, Isaías diz que nós não o estimamos. A palavra estimar em hebraico significa apreciar, considerar, valorizar ou dar valor. Mas a frase não o estimamos transmite uma completa falta de reconhecimento. A palavra não em hebraico é enfática, o que significa que, como um todo, nós enfaticamente não valorizamos o que ele estava fazendo na cruz. E essa profecia previu que a gravidade do sacrifício de Cristo passaria despercebida por aqueles que o testemunhassem.
Em essência, essa profecia predisse que, no momento da morte sacrificial de Cristo, aqueles que a presenciassem não a apreciariam, não considerariam o que realmente significava, não estimariam o que ele estava fazendo, nem valorizariam o que estava acontecendo. E isso nos faz lembrar dos soldados que, de forma insensível, o observaram morrer na cruz enquanto lançavam sortes por suas vestes, ou dos líderes religiosos que o olhavam e proferiam palavras blasfemas contra ele, ou ainda do ladrão que o insultava verbalmente, mesmo enquanto Cristo pagava o preço por ele e por todos os outros para que fossem redimidos. Aqueles que estavam presentes durante os sofrimentos de Cristo não conseguiram compreender o ato monumental que se desenrolava diante deles, nem apreciaram, consideraram ou valorizaram o dom inestimável da salvação. E para resumir, Isaías 53:3 declara que, em seu sacrifício por nós, Cristo foi desprezado e tratado com desdém, foi totalmente abandonado e rejeitado pelos homens, suportou tormentos físicos, angústia profunda, dor aguda e sofrimento intenso, experimentou pessoalmente doenças físicas e mentais, enfermidades e moléstias. Foi evitado pela humanidade, que virou o rosto para não contemplar seu sofrimento. Ele fez tudo isso por cada um de nós, mesmo sendo desprezado por isso e não sendo apreciado, estimado ou valorizado pelo que estava suportando por cada um de nós. Mas então Isaías 53:4 acrescenta: certamente ele tomou sobre si as nossas dores e carregou as nossas tristezas. Contudo, nós o consideramos castigado, ferido de Deus e afligido. A palavra certamente em hebraico está impregnada de um profundo senso de certeza e poderia ser traduzida como categoricamente, definitivamente, enfaticamente, de fato, verdadeiramente ou realmente. E esta é uma palavra enfática e significa que Isaías estava fazendo uma declaração ardente. Ele estava elevando seu tom para martelar uma afirmação inquestionável. A palavra certamente significa que categoricamente, definitivamente, de fato, ele tomou sobre si as nossas dores. Ao usar essa palavra poderosa, Isaías fala do que é absolutamente certo, indiscutivelmente verdadeiro e inquestionável. Então Isaías acrescenta que Cristo tomou sobre si as nossas dores e carregou as nossas tristezas. Em hebraico, a palavra tomou evoca a imagem de alguém que levanta algo do ombro de outro e escolhe carregar sobre si mesmo. E no contexto, o que Jesus tirou de nós e tomou para si é explicado pelas palavras nossas dores. A palavra dores no hebraico original denota especificamente aflições físicas e mentais do corpo e da mente, ou seja, doenças físicas e mentais, enfermidades e moléstias. E embora alguns possam argumentar por uma interpretação metafórica e sugerir que esses termos se referem a fraquezas espirituais, o fato é que o texto hebraico não apoia tal leitura. Uma análise honesta do texto revela que Cristo, além de adquirir o perdão dos pecados, a liberdade da culpa e da vergonha e a paz de espírito, também tirou de nós as doenças físicas e mentais, enfermidades e moléstias e as tomou para si na cruz. E se parássemos aqui, o texto hebraico original já nos disse de forma gloriosa que é absolutamente certo, indiscutível, inegavelmente verdadeiro e inquestionável que ele pessoalmente tirou de nós todas as doenças físicas e mentais, enfermidades e moléstias e as tomou para si. E então Isaías revela de forma eloquente que Jesus carregou ou suportou o imenso peso das nossas dores. A palavra hebraica traduzida como carregou poderia ser interpretada como ele suportou e implica um ato de carregar algo tremendamente pesado ou levantar um fardo significativo. O fardo que Cristo carregou e suportou por nós foram as nossas dores, e a palavra dores é interpretada a partir de um termo hebraico que descreve angústias e dores físicas e mentais.
A escolha precisa dessas palavras enfatiza poderosamente que, por meio de seu ato redentor, Cristo tirou de nós e absorveu em si mesmo nossas doenças físicas e mentais, enfermidades e moléstias. Ele literalmente os tirou de nós e os tomou sobre si na cruz em nosso lugar. Mas parando aqui para refletir sobre o que tudo isso significa, o texto poderia ser traduzido assim: é absolutamente certo, indiscutível, inegavelmente verdadeiro e inquestionável que Ele pessoalmente nos livrou de todas as doenças físicas e mentais, enfermidades e as tomou sobre si, incluindo absolutamente toda a angústia e dor física e mental. Uau! Mas então Isaías 53:4 continua dizendo: nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Em hebraico, a palavra afligido transmite a noção de ter alguém ou algo submetido a uma mão brutal, dura e forte. No Antigo Testamento, essa palavra é frequentemente usada para descrever um momento em que uma pessoa ou pessoas são visitadas com severidade e, muito frequentemente, essa severidade se manifesta como doença física, enfermidade ou enfermidade. Enquanto isso, sua contraparte, ferido, retrata as ações de alguém que põe fisicamente as mãos sobre alguém ou algo para afligir ou espancar severamente, ou golpeá-lo com a intenção de destruir. E, notavelmente, essa mesma palavra é usada militarmente para descrever um ataque feroz a um inimigo durante uma guerra, tendo como objetivo a completa aniquilação. Então, além dessas palavras já intensas, Isaías acrescenta que Cristo será afligido, o que em hebraico significa esmagar completamente. Adicionando todos esses significados ao versículo, descobrimos que Isaías 53, versículo 4, poderia ser lido da seguinte forma: é absolutamente certo, indiscutivelmente, inegavelmente verdadeiro e inquestionável que Ele pessoalmente retirou de nós todas as doenças físicas e mentais, enfermidades e moléstias. E Ele tomou sobre si absolutamente toda angústia e dor física e mental quando a mão poderosa do julgamento de Deus veio sobre Ele. Deus atingiu o inimigo com a intenção de destruí-lo completamente, e Deus fez isso com tanta força que ele foi completamente e totalmente esmagado. E quando tudo isso ocorreu, isso nos diz que Deus estava desferindo um golpe poderoso contra o pecado e as doenças físicas e mentais, enfermidades que Cristo havia voluntariamente absorvido em seu ser naquele momento. Deus estava travando uma guerra contra tudo o que Cristo tomou para si. Pecado, culpa, vergonha, falta de paz em toda enfermidade, doença, enfermidade e tormento, tanto físico quanto mental. Esses eram inimigos antigos que foram lançados no mundo desde o momento da transgressão de Adão e que assombram a humanidade desde então. No entanto, na cruz, Deus lançou um ataque que tinha como objetivo erradicá-los e desferiu um golpe decisivo e fatal contra eles. Então, em Isaías 53:5 resume-se: mas ele foi ferido por nossas transgressões. Ele foi moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. No hebraico original, a palavra ferido transmite a ideia de ser perfurado ou profundamente machucado, e antecipa com notável clareza a futura perfuração das mãos, dos pés, do lado e da testa de Jesus. Notavelmente, Isaías capturou essa visão do sofrimento de Cristo com precisão profética, 7 séculos antes do acontecimento. O conceito hebraico de transgressões refere-se a violações dos mandamentos e da natureza de Deus, incluindo pecado, rebelião e afastamento de Deus, tudo isso refletindo a natureza falha da humanidade herdada da transgressão inicial de Adão. Mas Isaías predisse que Cristo seria fisicamente perfurado e suportaria feridas físicas, o derramamento de seu sangue para pagar o preço supremo por nossos pecados e atos de rebelião.
E esse pagamento de sangue era necessário para que Cristo nos redimisse do mercado de escravos de Satanás e nos restaurasse ao propósito original de Deus para nossas vidas. Então Isaías diz, ele, ou seja, Jesus, foi ferido por nossas iniquidades. Isso está em Isaías 53, versículo 5. As palavras foi ferido são uma tradução de uma palavra hebraica que significa bater em pedaços, esmagar ou destruir. E isso destaca o profundo sofrimento que Cristo suportou em favor dos outros e enfatiza temas de expiação e redenção. Enquanto isso, a palavra iniquidades deriva de uma palavra hebraica que abrange uma variedade de falhas humanas, incluindo culpa, lapsos morais, depravação, perversidade e vergonha. E essa passagem revela que o sacrifício de Cristo foi além de simplesmente cobrir nossos pecados. Ele obliterou nossas iniquidades. Isso inclui não apenas nossas falhas morais, mas também a culpa e a vergonha a elas associadas. Por meio de seu ato redentor na cruz, Cristo eliminou completamente esses fardos e ofereceu liberdade da culpa, das falhas morais, de todas as formas de perversidade e do pesado manto de vergonha que antes nos aprisionava. Assim, a obra redentora de Cristo na cruz inclui a remoção completa de tudo isso, e Ele deseja que você seja liberto de toda a vergonha associada que antes o perseguia por causa das iniquidades passadas em sua vida. Mas então Isaías 53, versículo 5 declara: o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. A palavra castigo vem de uma palavra hebraica que retrata a punição por atividades passadas. Isso ilustra a verdade profunda de que na cruz Cristo suportou a penalidade que merecíamos e pagou o preço para que pudéssemos alcançar a paz. E essa palavra paz está profundamente enraizada no conceito hebraico de shalom, uma palavra que significa não apenas tranquilidade, mas um estado abrangente de integridade que traz completude a todas as áreas da vida de uma pessoa. Esse termo abrange, você está pronto? Felicidade, saúde, prosperidade, segurança, proteção e sanidade mental. Isso retrata uma imagem vívida de uma vida abundantemente abençoada e que floresce em todas as dimensões. Assim, quando Jesus pagou o preço por nós na cruz, Ele não apenas carregou nossos fardos, mas também garantiu nosso bem-estar integral e assegurou que pudéssemos experimentar uma paz de espírito profunda e prosperar em todos os aspectos de nossas vidas. Esse é o desejo de Deus. Mas então Isaías 53, versículo 5 acrescenta: e pelas suas feridas fomos curados. A palavra stripes tem sua origem em um termo hebraico que retrata hematomas, vergões e as marcas azuladas deixadas por uma surra severa. E claro, isso é uma referência à flagelação que Cristo suportou para obter nossa liberdade de todas as formas de doenças físicas e mentais, enfermidades e males. E ao compreender o significado da palavra hebraica Rafa, que é traduzida como curado neste versículo, fica claro que o ato redentor de Cristo trouxe não apenas o perdão dos pecados, a libertação da vergonha e a paz mental, mas também a cura física e mental de todos os tipos de enfermidades. A obra de Cristo na cruz proporcionou a restauração completa de todos os aspectos da nossa existência, espiritual, física e mental. E ao considerar todos esses significados das palavras hebraicas neste versículo, Isaías 53, versículo 5, carrega o seguinte significado: ele foi traspassado e ferido por nossas transgressões, violações dos mandamentos e da natureza de Deus, incluindo pecado, rebelião e oposição contra Deus. Ele foi espancado, esmagado e destruído para a remoção de nossas iniquidades, nossa culpa, quedas morais, depravação, perversidade e vergonha. O castigo que merecíamos por nossas ações passadas foi colocado sobre ele. E recebemos a paz em seu lugar, não apenas tranquilidade, mas um estado abrangente de integridade e completude em todas as áreas da nossa vida, para que possamos prosperar em paz.
E devido aos enormes hematomas, vergões e marcas em todo o corpo que foram infligidos nele por uma severa chibatada, somos curados de todo tipo de doença física e mental, enfermidade e moléstia. Você entende? Como é vital que compreendamos Isaías 53, 3-5. Tendo desvendado suas mensagens profundas, agora estamos prontos para embarcar na carta do próximo mês, onde quero falar com você sobre como apropriar-se da cura e da saúde que pertencem a você para o seu corpo e sua mente. Percebo que a carta de hoje está um pouco mais longa do que o habitual, mas eu realmente queria que você visse o que está declarado em Isaías 53, 3-5, sobre o que Jesus conquistou em sua obra na cruz. Jesus pagou o preço supremo para que você pudesse ser liberto em todas essas áreas. E se você está lutando em alguma dessas áreas, das quais Jesus morreu para que você fosse livre, queremos orar com você. Estamos esperando para unir a nossa fé à sua agora mesmo, para que Deus faça o que precisa ser feito. E se você ligar para um 800-74-255-93 em qualquer dia da semana, das 8 horas da manhã até as 5 da tarde, horário central, ou escreva para nós a qualquer momento em praieratrainer.org. Nós vamos orar por você. E como sempre peço, por favor, ore por nós também, enquanto avançamos pela fé para fazer o que Jesus nos pediu em nosso ministério. Como parceiro, você é uma parte importante do que estamos fazendo. E agradecemos novamente por ser um amigo e parceiro tão fiel. Somos seu irmão e sua irmã, seus amigos e seus parceiros em Jesus Cristo, Rick e Denise Renner, junto com Paul, Philip, Joel, suas famílias e toda a nossa equipe ministerial.